Fala galera, eu espero que vocês estejam bem. Eu sou Dinei Siqueira e esse é o canal Pacto Alviverde. Canal para falar de futebol de maneira alegre, divertida e descontraída, como deve ser. Ó, se você quiser uma luminária igual a essa aqui, ó, do Palmeiras, do São Paulo, do Corinthians, do Santos, de Nossa Senhora de Aparecida, tema de crianças, JH Brindes Personalizados. Eles me presentearam com essa luminária e eu vou deixar o link no primeiro comentário, tá? Vou deixar o Instagram deles, tudo certinho aí no primeiro comentário para vocês entrarem em contato e adquirirem a de vocês, beleza? Material de excelente qualidade, meu, para colocar à noite, né? Aquela coisa do quarto da criança e tal, meu, ilumina, a criança dorme, fica iluminada e ela troca de cor, então é super tranquilo, beleza? Bora, vamos lá, isso aí. Galera, vamos falar de três assuntos dois bem legais e um mais ou menos aí, tá? Primeiro assunto aí, vitória do Palestra! Vamos! Aê! Caraca! 1-0 contra o Botafogo lá no Newton Santos, no Engenhão. É isso, né? Cara, foi um jogo fantástico, o Palmeiras jogou muito. Não, mas ganhamos. E para nós, neste momento, o importante é vencer, para que os jogadores recuperem a confiança, retomem a confiança, um novo modelo de jogo, um novo esquema tático, com novas peças. É muito importante para os próximos desafios nós termos confiança. Tá? Lembrando que nós temos dois jogos, né? Um jogo a menos do que o Flamengo, 2 jogos a menos do que o Cruzeiro. O Cruzeiro joga hoje. Hoje o Palmeiras é o vice-líder a 1 ponto do... Ah, não sei, deixa eu ver como é que tá a pontuação aqui, mas... Aqui, ó, tabela do Brasileirão. Vamos ver, só para eu não falar besteira. Não, o Palmeiras tem... O Flamengo tem 43 e o Palmeiras tem 39. Então o Flamengo tem 4 pontos à frente, tá? Então o Palmeiras tem 2 jogos a menos do que o Cruzeiro e 1 jogo a menos do que o Flamengo. Se o Palmeiras fizer esse jogo a menos do que o Flamengo, que é o jogo contra o Santos, e conseguir se igualar, né? Conseguir ganhar, vencer essa partida, o Palmeiras ficará a 1 ponto do Flamengo, lembrando que a gente ainda tem o confronto direto, que é importantíssimo, e é lá no Rio de Janeiro. Por que o jogo de ontem foi tão importante? Sim, por conta da vitória, mais 3 pontos, sim, mas por outros 2 motivos. Primeiro, que a gente tem criado uma rivalidade recente, não entre torcida, tá? Torcedor do Botafogo, desculpa, vocês não são nossos rivais, tá? Mas em campo, sim, essas 2 equipes têm criado uma rivalidade muito grande, recente. Então foi importante ganhar. Ganhamos na Copa do Mundo de Clubes e ganhamos agora, empatamos o primeiro jogo na ida do Brasileirão. Então, ali, se você fizer a média, a gente empatou em casa o primeiro jogo do Brasileirão e ganhou a volta fora, pra gente foi positivo, né? Então, ganhar do Botafogo, a gente sobe e afasta o Botafogo, que está em 5º lugar, e pode ser... Vamos ver se o Botafogo pode ser ultrapassado. O Botafogo pode ser ultrapassado pelo Mirassol hoje. O Mirassol joga com o Cruzeiro. Ei, Mirassol, vamos, Mirassol! Vamos, Mirassol! Acaba com a festa do Cruzeiro, por favor. Bora. Tá, então isso é importante, essa coisa de ter ganho do Botafogo é importante, por conta da rivalidade Palmeiras-Botafogo, mas também porque nós não ganhávamos de cariocas lá. Ganhamos do Fluminense e agora ganhamos do Botafogo. Então a gente vem quebrando uma série de tabus. Importante ganhar cancha, é importante ganhar moral, porque a gente tem um confronto direto com o Flamengo e pode ser ali a decisão. Eu acho que ainda o Flamengo tropeça, eu acho que o Palmeiras também vai acabar dando tropeçada, espero que não, mas é difícil fazer um segundo turno inteiro só de vitórias, é muito difícil. Espero que hajam umas compensações aí e a gente consiga seguir aí colado ali
com o Flamengo até chegar o combate, né, o confronto direto. E aí no confronto direto, importantíssimo a gente ganhar. Importantíssimo, vai ser muito importante. Então, quanto mais moral, quanto mais cancha a gente estiver ganhando ao longo desse período, melhor para a gente chegar lá com a moral elevada e conseguir fazer um excelente confronto contra o Flamengo, tá? Beleza? É isso. Jogamos num esquema de jogo ontem. Primeiro tempo ontem não foi ruim, né? Porque a gente tá jogando contra o Botafogo, então é óbvio que eles, né? A gente não ia mandar no jogo o tempo todo. Mas eu não vi o Palmeiras encaixado. Eu vi o Palmeiras com um desencaixe muito grande. O Botafogo, até lá os 18, 20 minutos, dominou a partida. Aí o Palmeiras recuperou ali dos 18 até 18, 20 até uns 34, 36. O Palmeiras recuperou e deu uma intensidade diferente para o jogo. Conseguiu melhorar a equipe, o time e apresentar perigo para o Botafogo. Até antes um pouco, até teve uns 2 lances ali, mas nada significativo. E aí no final do primeiro tempo o Botafogo volta a jogar bem e a dominar o Palmeiras. Então, nesse terceiro terço do primeiro tempo, cara, eu acho que o primeiro tempo foi do Botafogo, tá? Aí no segundo tempo era a minha esperança era de que o Abel trouxesse o time e reagrupasse e redistribuísse as funções, e foi o que ele fez. No primeiro tempo, o Flaco ficou jogando muito na frente, isolado, junto com o Vitor Roque. Então a gente não tinha um meio de campo forte, a gente tinha um meio de campo ruim, né? Maurício sozinho para tentar armar as jogadas e ainda assim cair pela direita. O Felipe Anderson jogou muito bem o primeiro tempo, mas ele sozinho... Era assim, ó, acontecia qualquer coisa, bola no Felipe Anderson. Ai, tá perigoso, bola no Felipe Anderson. E ele é de outra classe, tá? Ele pode não estar desempenhando um futebol de nível excelente no Palmeiras, mas o Felipe Anderson é de outra classe. E a gente acertou que ele ia entrar de titular, hein? Caramba, tem que jogar na Mega Sena hoje. O meu feeling é meu absurdo. Então, tudo era no Felipe Anderson. Ele tem um toque refinado, ele domina a bola, ele prende a bola, ele carrega a bola. É difícil tirar a bola dele. Quando ele perde a bola, ou quando a bola, né, tá com o adversário, ele causa uma dificuldade absurda. Ele ganha muita bola, ele recupera muita bola. Então, é um cara que eu acho que tende a ganhar um espaço no time titular do Palmeiras, tá? Ele vem subindo de nível e eu acho que ele vai ganhar um espaço nesse time titular aí. Não sei onde ainda, mas tô achando que ele vai dar uma beliscada aí. E aí no segundo tempo, o Palmeiras volta, né? Com o Piquerez fazendo a saída de 3, não com o Aníbal, e o Aníbal recuperando o meio de campo. Junto com o Aníbal e o Evangelista recuperando o meio de campo, o Abel, ele traz para trás o Flaco, que para mim, as últimas 3 partidas, foi o melhor posicionamento do Flaco. É quando ele joga atrás do centroavante, deixa o Vitor Roque isolado lá para brigar, para dar uma disparada, para tentar buscar, né, essa bola em profundidade, mas ele volta para ajudar na armação com o Maurício e ontem com o Felipe Anderson. E é assim que sai a jogada do gol. O Flaco retoma no meio de campo, recupera recupera a bola num contra-ataque rápido, acha o Vitor Roque que, né, o Vitor Roque, em vez de atacar a profundidade, ele abre para a esquerda para dar espaço, para atrair a marcação. O Flaco localiza ele, dá no Vitor Roque, que rapidamente lança para quem? Felipe Anderson, que vê um buraco no meio de campo e ele sim ataca o espaço. Por que ele consegue atacar o espaço? Porque o Vitor Roque tira a marcação para a esquerda. Quando ele tira a marcação para a esquerda, o Felipe Anderson fica de frente, no meio de campo, de frente para o gol adversário, sem nenhum marcador. E aí ele dispara. E isso ele faz muito bem.
ele domina, ele conduz, ele já domina direcionando a bola para onde ele quer, ele conduz a bola brilhantemente e na cara do gol. Não dá para dizer que ele é matador, mas na cara do gol ele teve uma frieza absurda. O John sai pro abafa, ele simplesmente dá um chute deslocando o goleiro e gol 1-0. E muito bem, foi estratégia perfeita. E o segundo tempo segue assim. Não sofremos no segundo tempo tanto quanto no primeiro. No primeiro tempo, o Botafogo ele era mais incisivo nas jogadas de ataque. No segundo tempo, ele ficou durante um tempão ali no final do segundo tempo, ele ficou tocando bola, tentando bola, teve uns escanteios, mas nada que ameaçasse, né? Nada que fosse assim significativo, ameaçasse, qualquer coisa do tipo. Então foi assim que seguiu o segundo tempo. Então, nesse jogo, Palmeiras 2-0. Não, Dinei, você tá ficando maluco, foi 1-0 só, gol do Felipe Anderson, não. Teve mais um gol. Teve mais um gol. O Everton. Que defesa do Everton, hein? Que defesa do Everton. Em lance, no primeiro tempo ainda, em lance, jogador do Botafogo, o atacante do Botafogo, não, acho que é o meio campo do Botafogo, sai na cara do gol, num lance muito parecido com o do Felipe Anderson, vai pra cima, o Everton sai pra fazer o abafa, o jogador do Botafogo chuta e o Everton faz uma defesa espetacular. Para quem estava falando aí, ó, que o Everton, que o Palmeiras tem que ter goleiro de defesas impossíveis, tá aí, ó. Tá aí, nós temos, tá? Nós temos. Então você que critica o Everton ou você que fala que o Everton não tem mais condições, aí ó, olha o goleiro que a gente tem, tá? Vamos dar uma valorizada. E aí segue o jogo, fim de segundo tempo, Palmeiras 1-0, mais o outro gol moral do Everton, 3 pontos na conta, fechou, maravilha, seguimos na luta. E aí na coletiva de imprensa, o Abel Ferreira, ele responde diversas perguntas, fala do jogo, né? Mas é óbvio, e ele já estava pronto, já estava preparado, inclusive, muito provavelmente, com um texto feito pela assessoria de imprensa, para responder a pergunta do Al-Sadd. Uma pergunta que está aí desde... Tem 2 anos aí que a gente está esperando uma resposta. Eu, de verdade, nem estava esperando resposta não, viu? Mas tem muita gente aí que estava. E aí o repórter faz uma pergunta para ele, agora eu não tenho certeza se o repórter era da ESPN ou da TNT Sports, mas aí o repórter pergunta para ele com relação ao acordo, e ele fala assim, eu sabia que vocês iam fazer essa pergunta, eu trouxe um texto aqui, e aí ele lê o texto e vai falando, né? E aí muita gente fala assim, o Abel é arrogante. Cara, se você estivesse no seu trabalho, no seu trabalho, e durante o seu trabalho, todo mundo ficasse te criticando, te questionando e xingando e tentando te humilhar, te diminuir, eu tenho certeza absoluta que você reagiria 1000 vezes pior do que o Abel, tá? 1000 vezes. Mas aí o Abel explica e ele fala que na ocasião ele tomou a decisão de sair, né? Porque a proposta era fantástica, mas quando chegou para falar com a família falou que não e que eles queriam ficar. E já condicionou a permanência dele no Palmeiras aos desejos da família, que ele vai fazer, ele vai ou não ficar no Palmeiras por desejo da família. Então, por favor, a partir de hoje, você que conhece a esposa do Abel, você que atende ela no salão de beleza, no restaurante, por favor, trata ela com carinho, com muito amor, dê flores, trata muito bem para essa mulher amar o Brasil ainda mais, as filhas dele também, para que eles fiquem aqui bastante tempo, tá bom? É isso. Muito bom. Eu sou fã do trabalho do Abel Ferreira, e tem, né? Dá para perceber, né? Dá para perceber. Mas por quê? Porque eu sou profissional da área. E aí, enquanto profissional da área, eu consigo entender, perceber e enxergar.
mais pontos positivos na permanência do Abel do que negativos. Quando isso desequilibrar, aí é outra história, tá? Vocês ficam com um papinho de ele é arrogante, ele bate boca, ele não sei o quê, chuta meu. Cara, isso pra mim, tô nem aí, ó. Pra mim isso não faz diferença. Faz diferença. Tele Santana fazia isso, Felipão fazia isso, Luxemburgo fazia isso, Mano Menezes, Diniz, Jorge Jesus, todo mundo fazia isso. Mas só quem apanha é o Abel. Mas beleza, tá tranquilo. Bora. Vamos pro último assunto do nosso vídeo, mas antes, galera, por favor, deixa o curtir aqui, manda um comentário pra gente, se inscreve no canal, ajuda a gente. Acabamos de passar 100 inscritos. 100 inscritos, vai. Ajuda a gente, pega esse vídeo, compartilha no seu grupo de futebol, no seu grupo de palmeirenses. Manda esse vídeo, vamos fazer esse vídeo chegar para mais pessoas, por favor, ajuda a gente, tá? A gente tem feito um bom trabalho, tenho certeza disso. Pelo menos eu tenho me esforçado bastante para trazer para vocês os melhores conteúdos, os mais atualizados. Quando a gente grava vídeo e o vídeo, eu assisto o vídeo 10, 20 vezes, que eu acho que o vídeo não tá bom, ou que a informação mudou, ou que aconteceu alguma coisa diferente, eu apago o vídeo e faço outro do zero. Então vai, ajuda a gente, vai, o trabalho é bom. Galera, vamos falar um pouquinho de futebol no geral e vamos falar do Santos. Cara, eu fiz um vídeo ontem bem rápido, né, para falar do 6-0 do Vasco em cima do Santos, mas depois não tem como, né, não tem como você não acompanhar o processo. Kleber Xavier e a comissão técnica do Santos, né, foram demitidos. Cara, eu falei ontem, para mim isso é para derrubar o técnico e deu certo, né? Deu certo. Não sei quem vem, não tenho informação, mas eu vou buscar essa informação, porque um dos meus grandes amigos, né, um dos meus melhores amigos é santista, e é um santista influente dentro do Santos. Então, eu vou buscar essa informação, tá? E vou, inclusive, trazer ele aqui, ele é meu parceiro real, sou padrinho de casamento dele. E ele vai aparecer aqui em vários vídeos, nós vamos fazer vídeos juntos aí muitas e muitas vezes. Inclusive, eu vou tentar trazer ele pra gente falar desse momento do Santos, tá? Mas, então, Kleber Xavier, comissão técnica do Santos foram demitidos. O Neymar postou até no Twitter dele, no Instagram dele, uma mensagem do filho dele. Eu não sei se você ama ou se você odeia o Neymar, tá? Eu nem amo nem odeio, eu acho que ele é um excelente jogador, que é um grande jogador, que infelizmente ele não compactuou com si próprio para ter alta performance nesse momento. Isso não é agora, isso é lá atrás, né? Lá atrás. Se ele tivesse se cuidado melhor, se ele tivesse treinado melhor, se ele tivesse se dedicado um pouquinho mais à própria saúde, ao próprio rendimento físico e alta performance, ele não teria tido tantas lesões, o corpo dele responderia de outra maneira agora. E agora? Não, mas pô, o Neymar não tem 50 anos, não. Vamos ver quantos anos tem o Neymar? Eu não tenho certeza que não, vamos ver. Mas o problema é o seguinte, né? Como educador físico e como personal trainer, eu trabalho com alta performance, a cada 4 ou 5 anos, todo ser humano tem uma queda de performance. Então, o que a gente faz? A gente tenta melhorar amplamente, ou potencialmente a nossa performance atual, para que daqui a 4, 5 anos ela caia e ainda assim esteja em alto nível. Não foi o que o Neymar fez. Acho que ele tem 36, 33, idade de Cristo, quando faleceu. O Neymar tem 33 anos. 33 anos o Neymar tem. Quando ele chegou nos 30, a performance dele teve uma queda. E não é assim, e não estou falando futebolisticamente, estou falando de condição de vida, de saúde. Ela vai ter uma nova queda por volta dos 36, 37,
E aí, quando ele chegar nos 40, 42, não sei se ainda vai estar jogando bola, mas quando chegar nos 40, 42 vai ter outra queda também. Então, o que ele está fazendo agora, de qualidade de vida, de proposta, de atividade física, de recondicionamento físico, não é para se condicionar para estar bem na idade dele. Não é. Infelizmente, não é. É para recuperar o que ele perdeu lá atrás. E é difícil, hein? É bem difícil. Então, eu acho que ele, em condições, ele ajuda demais, não só o Santos, como a seleção brasileira. Agora, ele não está em condições. Você vê que, assim, nos últimos jogos ele tem melhorado, ele tem aparecido mais, mas falta muito ainda para ser o Neymar que a gente precisa, que a gente quer, que a gente espera, né? É uma pena. Uma pena, mas eu de verdade, eu acho muito difícil ele conseguir, mas não acho impossível não, e nem tô torcendo contra, pelo contrário. Eu gostaria muito, muito que ele conseguisse. Porque ainda que o Santos voltasse ou virasse uma máquina com ele, e disputar título, enfim, qualquer coisa do tipo, ele bem ajuda demais a seleção brasileira. E, eu sou patriota, eu amo a seleção, tanto quanto amo o Palmeiras ama um pouco mais, né? E tem outra, o Santos bem, com bom futebol, o Neymar bem, não é problema pra gente, porque o nosso Palmeiras ganhava do Santos de Pelé, então tá tudo certo, né? Pra gente não é problema. Bom, é isso, galera. Então fica aí o vídeo. Eu vou tentar marcar com meu amigo e vou chamar ele aqui. A gente vai fazer um vídeo sobre o Santos com um pouquinho mais de detalhes, tá? Mas precisava falar isso para vocês. Então deixa o like, se inscreve no canal, deixa um comentário, vem fazer parte do nosso pacto pelo futebol e pelo Palmeiras. Conto com você, hein? Avante palestra!